Olá, seja bem-vindo ao canal Moça Prendada. Hoje vou compartilhar com vocês a confecção desta saia em crochê no tamanho P. Antes de iniciarmos a confecção, quero convidar vocês a deixar aqui a sua curtida, o seu comentário e também a se inscrever no canal e a me seguir no Instagram, no @moçaprendada.arts. Eu vou estar usando para confeccionar esta peça fio charme. Você também pode estar substituindo por fio amigurumi ou até mesmo por barbante de numeração baixa, tá? Por exemplo, número 2, número 3. A agulha eu vou estar usando a 2 milímetros, porque o meu ponto ele é soltinho, tá? Então eu vou usar uma agulha de numeração menor para que o meu ponto fique mais bonito. Se eu usar a 2,5, que é a que o novelo sugere, o meu ponto fica muito solto, muito feio, tá? Aí por isso que eu vou estar usando uma agulha de numeração menor. Mas se o seu ponto é apertado, sugiro que você use a 2,5 e tesoura para nós fazer os cortes e arremate. Fiz aqui um risco para explicar para vocês como é, para que vocês tenham uma ideia de como que vamos trabalhar a nossa peça. A nossa saia vai ser montada de squares, tá? E vamos começar ela daqui de baixo para cima, tá? Trabalhando aqui a base, subindo em direção ao cos. Vamos trabalhar aqui, ó, de maneira diagonal a montagem dos square, tá? Essa quantidade de square aqui, elas não são exatas, tá bom? Eu só fiz isso aqui para vocês terem uma ideia de como que vai ser feita a nossa peça. Vamos iniciar a confecção da peça aqui de baixo, ó, dos square aqui da base. Estou aqui com o fio posicionado em mãos e com uma laçadinha de início pronta. Vamos iniciar fazendo 6 correntinhas. Para todos os tamanhos, os square vai ser igual, tá? O que vai mudar é a quantidade de square, tá bom? Mas a forma de fazer é a mesma para todos os tamanhos. Feito aqui as 6 correntinhas, eu venho aqui na primeira e prendo com ponto baixíssimo. Vou fazer agora 3 correntes para dar a altura de um ponto alto, mais 2 correntes de espaço. Ficamos assim com 5 correntinhas. Laço o fio na agulha, venho aqui dentro da argolinha e faço um ponto alto. 2 correntes, outro ponto alto dentro da argola. 2 correntes, outro ponto alto. Eu vou seguir desta forma até que eu tenha 8 pontos altos. Estou fazendo aqui o 7º ponto alto. Agora eu vou fazer o 8º. 2 correntes e vou prender aqui na terceira correntinha de início, ó, com ponto baixíssimo, ficando assim um círculo. Agora eu vou fazer aqui, dentro desse próximo espaço, depois da união aqui no próximo espaço, eu vou fazer um ponto baixíssimo. 3 correntinhas. Laço o fio na agulha, venho aqui no mesmo espaço, faço um ponto alto, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Uma correntinha, laço o fio na agulha, venho aqui no próximo espaço e faço 2 pontos altos. Fiz aqui o primeiro, agora eu vou fazer o segundo. Uma corrente, agora aqui no próximo espaço vou fazer 2 pontos altos, vou fazer um leque, tá? O leque é 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos.
Agora eu faço uma corrente, vou no próximo espaço, faço 2 pontos altos. Observe que eu estou transformando este círculo em um quadrado, tá? Esse círculo vai virar um quadrado. Uma corrente, novamente, no próximo espaço, faço um leque. Dois pontos altos, duas correntes e mais 2 pontos altos. Feito isso, agora faço uma corrente, vou no próximo espaço e faço 2 pontos altos. Uma corrente, vou no próximo espaço e faço um leque. Uma corrente, vou no próximo espaço e faço 2 pontos altos. Uma corrente e vou unir a volta. Venho aqui na terceira correntinha e faço um ponto baixíssimo. Terminamos aqui a nossa segunda carreira. Observe que virou um quadrado. Agora vamos caminhar em pontos baixíssimos até aqui no espaço. Venho aqui no próximo ponto alto, faço um ponto baixíssimo e vou aqui na alça e faço um ponto baixíssimo. Feito isso, faço 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto e vou continuar aqui a confecção fazendo um leque. Ó. Fiz um ponto alto, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Desta forma, a gente faz um leque. Feito isso, agora faço uma corrente, venho aqui, pulo aqui esses 2 pontos altos, venho aqui no espaço de uma correntinha e faço 2 pontos altos. Uma corrente, pulo os 2 pontos, vou no espaço de uma correntinha e faço 2 pontos altos. Uma corrente, pulo os 2 pontos, vou aqui no meio do leque e faço outro leque. Finalizei um lado, vamos para o outro, vamos fazer a mesma coisa. Uma corrente, venho aqui no espaço de uma corrente, faço 2 pontos altos. Uma corrente, vou no próximo espaço, na próxima alcinha de uma corrente, faço novamente 2 pontos altos. Uma corrente, leque em cima de leque. Uma corrente, vou aqui trabalhar os meus grupinhos de 2 pontos. Agora estou trabalhando meu terceiro lado. Finalizando aqui de fazer o leque, agora eu vou trabalhar aqui o meu quarto lado. Uma corrente, 2 pontos altos na alcinha de uma corrente. Uma corrente, 2 pontos altos no próximo espaço. Uma corrente, venho aqui na terceira correntinha e faço um ponto baixíssimo, unindo a volta. Pronto, finalizamos a segunda carreira. Agora vamos para a carreira de alcinha. Vou caminhar até a alcinha do leque em pontos baixíssimos. Faço um ponto baixíssimo no próximo ponto de base e um no próximo, aqui na alça. Agora eu vou fazer 3 correntes para dar a altura de um ponto alto. Feito aqui as 3 correntinhas, agora eu vou fazer mais um ponto alto aqui dentro do leque. Feito aqui os 2 pontos, agora faço 4 correntes, prendo com ponto baixo no próximo espaço. 5 correntes, prendo com ponto baixo no próximo espaço. 5 correntes, prendo com ponto baixo no próximo. Agora vamos trabalhar o leque. Para fazer o leque, antes de fazer o leque, eu faço 4 correntes, venho aqui no espaço, faço 2 pontos altos. E agora eu vou fazer 7 correntinhas.
Feitas as 7 correntes, agora eu vou fazer os outros 2 pontos que faltam para o outro lado do leque. Agora vamos fazer aqui 4 correntes, ponto baixo aqui no próximo espaço, 5 correntes, ponto baixo no próximo espaço, 5 correntes, ponto baixo no próximo espaço, 4 correntes, e vamos fazer esse leque aqui nesse canto também. Vou fazer aqui 2 pontos altos, 7 correntinhas, e agora eu vou fazer os outros 2 pontos altos do outro lado do leque, né? Porque eu fiz aqui uma lateral e vou fazer a outra agora. Faço 4 correntes, prendo com ponto baixo no próximo espaço. Cinco correntes, ponto baixo no próximo espaço. 5 correntes, ponto baixo no próximo espaço. 4 correntes e vou fazer 2 pontos altos aqui no leque. Observe que como aqui a nossa peça ela é da parte de baixo do barrado, eu não vou fazer essa parte aqui, ó, tá? Eu faço só os 3 lados. Como eu faço os 3 lados, então aqui eu inicio com meio leque, aqui de um lado e do outro, tá? Feito isso, agora eu vou cortar o meu fio. E vou fazer aqui outra peça igual a esta, tá? Eu venho aqui, vou fazer outra igual, só que eu vou trabalhar aqui nessa última carreira de alcinha apenas esses 2 lados, porque aqui nesse terceiro eu vou unir com essa pecinha aqui. Então, eu vou trabalhando a confecção do square e ao mesmo tempo unindo com a peça anterior. Fiz aqui a outra pecinha. E já fiz aqui em cima, no meu segundo lado, apenas 2 pontos altos, porque a alcinha de 7 correntes eu vou fazer unindo com essa daqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Feito aqui no meu segundo lado, na segunda parte aqui, na parte de cima, os 2 pontos altos do leque, agora eu vou fazer 3 correntes. Venho aqui em cima, na alcinha de 7 correntinhas do leque, ó, e faço um ponto baixo. Faço 3 correntinhas. E agora eu vou finalizar aqui na minha pecinha que eu estou trabalhando de fazer o leque. Eu vou fazer os 2 pontos altos que faltam. Vamos seguir aqui finalizando essa lateral. Faço 2 correntes, prendo com ponto baixo aqui na minha alcinha de 4. E faço 2 correntes e prendo aqui com ponto baixo. Observe que eu vou trabalhando as 2 peças ao mesmo tempo, tem que ter muita atenção. Olha, faço aqui 2 correntes, prendo com ponto baixo na próxima alça. 2 correntes, ponto baixo no square que estou trabalhando. 2 correntes, prendo com ponto baixo no square que tá pronto. 2 correntes, venho aqui no que eu estou trabalhando. 2 correntes, ponto baixo aqui na minha alcinha de 4 correntinhas.
duas correntes e venho aqui no leque, ó, e vou fazer dois pontos altos pra gente finalizar a nossa lateral. Feito aqui os dois pontos, estendo aqui a alça, venho aqui no segundo ponto, ó, venho aqui no primeiro ponto, que é bem na alcinha, ó, vou na terceira alcinha, introduzo a agulha e puxo essa alcinha passando por dentro. E agora eu fecho. E eu vou seguir aqui confeccionando os squares e unindo até ter uma quantidade de 12 squares unidos, tá? Uma tira de 12 squares. Aqui para o meu tamanho P. Se você estiver fazendo o tamanho M, serão 14 e o tamanho G serão 16 peças de square. Prontinho, finalizei aqui de fazer a união dos square. Fiz a união das 12 peças, ficando aqui com uma tira de square, ó. Agora, a gente vai fazer a união das pontas, dessa com essa. Para isso, eu vou usar mais uma pecinha para unir essas duas pontas. Para os outros tamanhos é a mesma coisa. Aqui para o tamanho P, eu uni 12 peças de square. Para o tamanho M, você vai ter unido 14 e para o tamanho G, você terá unido 16 peças. Para depois fazermos este trabalhinho aqui, acrescentando mais uma peça além das que a gente já fez a união. Posicionei aqui, ó, as duas pontas certinho. Agora eu vou fazer a alcinha desse square, já unindo com a minha peça, com a minha tira de square. Aqui eu não vou unir desta maneira, certo? Eu vou unir assim, ó, para que fique com uma ponta, tá bom? Então, por isso que eu deixei para fazer aqui com vocês essa última pecinha. Já fiz aqui o meu ponto baixíssimo dentro do espaço do leque. Vou fazer aqui 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Venho aqui, ó, na base, onde não tem alça, venho aqui na base, ó, e vou prender com ponto baixíssimo na terceira correntinha aqui dessa alcinha. Fiz aqui o meu ponto baixíssimo, agora vou fazer mais um ponto alto aqui dentro do meu square que estou trabalhando as alcinhas. Faço 2 correntes, prendo com ponto baixo na alça. 2 correntes, ponto baixo no square. 2 correntes, ponto baixo da alça. 2 correntes, ponto baixo no square. 2 correntes, ponto baixo na alça. 2 correntes, ponto baixo no square. 2 correntes, ponto baixo na alça. 2 correntes. Agora eu venho aqui, ó, no meu leque e vou fazer 2 pontos altos, 3 correntes e vou fazer um ponto baixo aqui dentro da minha alça. Feito isso, uni um lado. Agora o outro lado eu vou unir com a outra ponta. Agora eu pego aqui e vou unir com essa peça aqui, ó. Venho aqui na alcinha do leque e faço um ponto baixo. E faço 3 correntes em seguida. Venho aqui no square que eu estou trabalhando a alça e vou fazer os 2 pontos altos que é do outro lado do leque. Olha. Vamos trabalhar aqui essa lateral. 2 correntes, ponto baixo na alça. 2 correntes, ponto baixo no square. 2 correntes, ponto baixo na alça. 2 correntes, ponto baixo no square. 2 correntes, ponto baixo na alcinha. 2 correntes, ponto baixo no square.
duas correntes, ponto baixo na alça, duas correntes. Venho aqui agora no leque e vou fazer 2 pontos altos. Feito aqui os 2 pontos, venho aqui no outro square, aqui no segundo ponto, na terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo. E corto o meu fio. Olha como que ficou aqui a nossa peça. Olha como ficou a nossa peça. Com a ponta. Essa ponta é o que vai ficar do lado. Olha, vamos dobrar aqui ao meio para vocês verem. Ó. Vai ficar assim, certo? Aqui vai ficar a ponta mais embaixo e aqui mais em cima. Agora vamos para a próxima carreira. Aqui para a próxima carreira, você vai trabalhar o square normal, com as 3 carreirinhas. E na quarta carreira, que é a de alça, você vai fazer da seguinte forma. Vamos trabalhar aqui, fazendo 3 correntinhas para dar um ponto alto e mais um ponto alto. Agora eu faço 3 correntes, viro a minha peça do lado das alcinhas. Venho aqui, ó, bem aqui na ponta, nessa peça antes da que fica na ponta, e vou unir aqui já. Venho aqui, ó, bem aqui em cima do ponto baixo, ó, tem as 2 alcinhas e o ponto baixo, né? Venho aqui no ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo aqui. Três correntes. E faço o outro lado do leque. Duas correntes. Venho aqui, ó, na alcinha de 4, faço um ponto baixo. Duas correntes. Prendo com ponto baixo no próximo espaço do square. Duas correntes. Vou na alcinha. Duas correntes. Venho aqui no square, faço ponto baixo. Duas correntes. Ponto baixo na próxima alça. Duas correntes. Ponto baixo no espaço do square. Duas correntes. Ponto baixo na alça. Duas correntes. E agora eu vou fazer aqui o meu leque. Vou fazer 2 pontos altos, 3 correntes. Venho aqui, ó, bem no ponto baixo da união das alcinhas e vou fazer um ponto baixo. 3 correntes. E vou finalizar de fazer o meu ponto alto aqui do outro lado do leque. Faço 2 pontos altos. Olha como ficou essa lateral unida. Agora vamos unir essa outra lateral, certo? Observe que eu estou unindo o canto, tá? Aqui na ponta. Faço aqui 2 correntes, ponto baixo na alça. Observe como que está ficando a nossa peça. Fiz aqui os 2 pontos altos do leque. E já vou unir aqui aqui no ponto baixo. Faço 3 correntes. E faço um ponto baixo bem aqui, ó, no ponto baixo. 3 correntes.
Finalizo de trabalhar aqui o leque, fazendo os outros 2 pontos altos que faltam. E agora, aqui nessa parte de cima, eu vou trabalhar as minhas alcinhas normalmente e o leque aqui em cima, tá? Para poder unir na próxima carreira que a gente for fazer de lequezinho. Olha como que ficou essa ponta. Agora, vamos terminar aqui, ó. Faço 4 correntes, ponto baixo no espaço, 5 correntes, ponto baixo no espaço, 5 correntes, ponto baixo no espaço, 4 correntes, faço 2 pontos altos do leque, 7 correntinhas, 2 pontos altos do outro lado do leque, 4 correntes, ponto baixo no espaço, 5 correntes, ponto baixo no espaço, 5 correntes, ponto baixo no espaço, 4 correntes e uno com ponto baixíssimo aqui em cima, no ponto alto do leque, e corto o fio. Agora eu vou fazer outra peça igual a essa, com as 3 carreirinhas, e na quarta carreira, que é a de alça, eu volto pra gente fazer junto, tá? Porque a partir de agora a gente une 2 lados, não é apenas um lado como a gente estava fazendo. A gente une uma lateral e a outra de baixo, e faz as outras 2 igual fizemos aqui, tá? Normalmente, sem união. Então a gente vai trabalhando dessa maneira. Une um lado e o outro, e os outros 2 lados faz alcinha normal. Une um lado e os outros 2 lados, alcinha normal. Eu vou fazer o outro square, daí eu volto com vocês pra gente fazer a união aqui juntinho. Lembrando que são todos iguais, tá? Os squares são todos iguais, para todos os tamanhos também são a mesma coisa. O que muda é a quantidade. Daí vamos lá, vou fazer aqui o meu square com as 3 carreirinhas, aí na quarta carreira, que é a de alça, eu volto para fazer a união junto com vocês. Fiz aqui a outra peça e agora vamos trabalhar as alcinhas. Vou fazer aqui, ó, 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto e mais um ponto alto, que é o meio leque. Faço 3 correntes, venho aqui na minha alça, ó, aqui em cima, e faço um ponto baixo, 3 correntes e finalizo de fazer o leque, fazendo os outros 2 pontos altos que faltam. Faço 2 correntes, venho aqui na minha peça, prendo com ponto baixo na alça, 2 correntes, ponto baixo no square. Observe que eu estou trabalhando aqui as alcinhas da mesma maneira que eu já venho trabalhando aqui do outro lado, fazendo as alças e unindo na peça ao mesmo tempo. Feito aqui as 2 correntinhas da minha última alcinha, agora eu vou fazer 2 pontos altos aqui no espaço do leque para fazer o outro leque, 3 correntinhas e venho aqui, ó, no ponto baixo e faço um ponto baixo, 3 correntes, finalizo de fazer o leque aqui, ó. Unimos uma lateral, olha. Agora, vamos unir aqui a parte de baixo.
Faço 2 correntinhas, prendo com ponto baixo aqui na alcinha, ó. 2 correntes, ponto baixo no square. Olha, fiz aqui a minha última alcinha. Agora eu vou fazer o leque. Faço 2 pontos altos. Três correntes. Ponto baixo aqui, ó, na união dos 2 pontos, bem aqui, ó. E agora vamos trabalhar essas outras 2 laterais. Faço 3 correntes e o restante do leque que falta. 4 correntes, ponto baixo no espaço. 5 correntes, ponto baixo no espaço. 5 correntes, ponto baixo no espaço. 4 correntes, leque em cima de leque. Finalizamos mais um square. E você vai seguindo assim por toda a volta. Olha, vou seguir aqui trabalhando as outras peças e unindo aqui. Aí eu volto com vocês com uma união prontinha. Chegamos ao final da nossa aula, espero que tenham gostado. Se houver dúvidas, deixe nos comentários. Aguardo vocês na parte 2.